Qual é o maior problema da humanidade? Pensa aí. Qual é o maior problema da humanidade? Talvez venha aí na sua cabeça fome. Sim, é um grande problema. Mas não é o maior. Guerras. Sim, é um grande problema. Mas ainda assim não é o maior. Desigualdade. O quê? Qual seria o maior problema da humanidade? A palavra de Deus, ela responde a essa pergunta. E essa pergunta é importante para cada um de nós. Porque quando eu falo de humanidade, eu não estou falando de uma entidade genérica lá longe. Eu estou falando daquilo que a gente faz parte. Estou falando de cada um de nós. Então eu estou falando do meu problema e do seu problema. Qual é o maior problema? Tiago, capítulo 4, não é o texto que nós vamos trabalhar hoje, mas ele mostra para a gente qual é esse problema. Tiago 4. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? De onde vem? É uma pergunta. Alguns diriam, é da sociedade. Outros diriam, é do sistema. Sempre dizendo, é o outro. Mas, olha a continuidade do texto. Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, e não podeis obter, brigais e fazeis guerras. Por quê? Por causa dos membros do nosso corpo, em outras palavras, por conta do nosso coração. Sim, queridos, o maior problema da humanidade habita em nosso próprio coração. Não é fora de nós, não é o sistema, não está ao nosso redor, mas está dentro de nós, está dentro do nosso coração. E esse problema é o pecado. O pecado, ele é a rebeldia contra Deus. Não são meramente atos. Quando a gente pensa em pecado, a gente normalmente pensa em mentira, roubo e etc. Não. Antes dos atos, eu estou falando de uma disposição mental, de desejo e de forma de sentir que nos afasta de Deus, ofende a Deus, se rebela contra Deus. O nome disso é pecado. Sabe qual é o problema? É que o pecado, ele escraviza. Nós nos tornamos escravos daquilo que desejamos. Nós nos tornamos escravos por conta da nossa rebeldia contra Deus. E a nossa escravidão nos leva ao sofrimento. E a nossa escravidão nos leva ao choro, às lágrimas. É o que nós vamos ver isso hoje em Juízes capítulo 3. Abra sua Bíblia. Juízes, livro de Juízes, capítulo 3. O nosso texto hoje é Juízes 3,
12 a 31. Vamos lê-lo por partes. O que nós vamos ver hoje é que o pecado ele escraviza, mas a misericórdia do Senhor envia o libertador. O pecado ele escraviza, mas a misericórdia do Senhor envia o libertador. Vamos lá, do verso 12 ao 14. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este deu poder a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, pois haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de fazer uma aliança com os amonitas e os amalequitas, Eglon foi, derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. E durante 18 anos, os israelitas foram dominados por Eglon, rei de Moabe. Século 14 a.C., por volta do ano 1330, essa é a ocasião do período em que Israel foi feito escravo de uma coalizão de nações. Os moabitas, amalequitas e amonitas. E foi feito escravo durante 18 anos. A expressão aqui, verso 14, foram dominados, é exatamente esse o sentido. Foram escravizados. Por quê? Eles já não eram o povo da promessa? Eles já não haviam sido libertos pelo Senhor da escravidão do Egito? E agora se encontram mais uma vez em uma situação de escravidão? Por que isso? Por que isso aconteceu? O autor de Juízes, provavelmente Samuel, ele responde a essa pergunta. Olha o verso 12. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Querido, o pecado é rebeldia contra Deus. E sendo assim, nós temos um referencial para entender o que é bom e o que é mal. E o referencial, como já mencionei anteriormente aqui na exposição de Juízes, não é a nossa própria mente, não é a nossa própria concepção. Normalmente é assim que nós fazemos. Desde Gênesis 3, lá no Éden, quando nos rebelamos contra Deus, nós nos rebelamos contra Ele e asseveramos para nós a prerrogativa de estabelecer o que é bom e o que é mal. Então, a partir de então, nós fazemos isso o tempo todo. Bom, eu vou casar com essa moça porque eu a considero boa para mim. Eu vou casar com esse rapaz porque eu o considero bom para mim. Quem é o referencial aí? Nós mesmos. Eu vou escolher essa carreira profissional porque ela vai me dar um rendimento mais do que qualquer outra. Eu vou escolher essa carreira profissional porque eu gosto de fazer isso. Quem que é o referencial, gente? Nós mesmos. Nós mesmos. Eu vou fazer tal negócio e vou agir assim ou assado, da forma como eu acho correto. Quem é o referencial? Nós mesmos. Acontece que o livro de Juízes, ele vai mostrar que
a despeito de assumirmos a nós mesmos como referencial, o referencial permanece sendo Deus. É Deus que determina o que é bom e o que é mal. E os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E nós sabemos, aqui ele não vai, o autor ele não vai detalhar, mas é a mesma atitude das décadas anteriores. Eles abandonaram o Senhor, adoraram a outros deuses, ou seja, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Queridos, essa é uma reflexão que cada um de nós precisa fazer. Porque a verdade é que nós nos achamos muito bons. Nós nos achamos os melhores filhos que os nossos pais poderiam ter. Nós nos achamos os melhores maridos que as nossas esposas poderiam ter. Nós nos achamos as melhores esposas que nossos maridos poderiam ter. Nesse caso, eu acho que é até verdade. Nós nos achamos muito bons. Mas a verdade é que nós precisamos fazer a reflexão do que nós temos feito, como nós temos agido, que tem sido mal aos olhos do Senhor. Não, a questão não são os nossos próprios olhos. A questão é os olhos do Senhor. O que eu tenho feito, como eu tenho vivido, o meu estilo de vida, a minha forma de lidar com o entretenimento, a minha forma de lidar com o meu horário livre, a minha forma de lidar com o dinheiro, como eu tenho lidado, que tem sido mal aos olhos do Senhor. É uma reflexão, uma autocrítica que cada um precisa fazer. E, de novo, o referencial não somos nós mesmos. Não pode ser. O referencial é o próprio Deus. Através da sua autorrevelação, que é a palavra de Deus, as Escrituras. É a palavra que mostra para nós o que nós fazemos de mal aos olhos do Senhor. Porque um dos problemas do pecado é que ele cega os nossos olhos para nós mesmos. A gente não consegue ver. E aí muitas vezes nós estamos vindo à igreja, domingo após domingo, prestando culto ao Senhor, mas fazendo mal aos olhos do Senhor. Nós estamos domingo após domingo, dando dízimo, dando oferta. Nós estamos domingo após domingo, apertando a mão dos irmãos, cumprimentando lá na porta. Domingo após domingo, pedindo oração, fazendo oração, tendo uma vida religiosa, mas ainda assim fazendo mal aos olhos do Senhor. Então, cada um de nós, sim, queridos, nós precisamos fazer esta oração. Senhor, o que eu tenho feito que é mal aos olhos do Senhor? Essa é a oração de Davi no Salmo 19. Abra a sua Bíblia. Salmo 19, verso 12. Olha a pergunta que Davi faz diante do Senhor. Quem pode discernir os próprios erros? Vou repetir a pergunta. Quem
pode discernir os próprios erros. Sabe por quê? Porque o pecado cega. Porque nós nos achamos bons. É ou não é, maridos? A gente fica bravo quando a nossa esposa fica brava com a gente. É ou não é? Essa é uma das horas, conforme a gente viu hoje pela manhã, que parece que o pastor está mandando indireta. Não estou. Eu estou falando da minha própria experiência. Às vezes Simone está brava comigo, eu fico bravo porque ela está brava. Por quê? Porque eu me acho bom. Como assim ela está brava? Ela não tem tudo? Eu não dou tudo para ela? Eu não a faço feliz? Como assim ela vai ficar brava comigo? Davi está fazendo exatamente essa pergunta. Quem pode discernir os próprios erros? E logo em seguida, então, ele pede, absolve-me dos que me são ocultos. Absolve-me dos que são ocultos. Por quê? Porque o escravo do pecado, ele é cego para o próprio pecado. Essa é a pior escravidão. Então os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Acontece que o Senhor é santo, e Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, Ele não passa pano para ninguém. Diz o texto, e o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas. De novo, pois haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. Em um só versículo, a expressão é repetida 2 vezes para não deixar dúvida. Porque haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o rei de Moabe fez uma aliança com os amonitas e os amalequitas. Gente, vamos lembrar quem eram os moabitas. Gênesis 19 descreve a origem dos moabitas. Abraão tinha um sobrinho. O nome dele era Ló. Lembra de Ló? Ló, então, ele se refugiou nas cidades de Sodoma e Gomorra. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Ló foi salvo dessa destruição. A sua mulher, na saída, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas as suas 2 filhas, elas escaparam com Ló. Mas logo em seguida, eles ficaram refugiados em uma caverna. E nessa caverna houve um incesto de Ló com suas filhas. E da relação incestuosa nasceram filhos. Desses filhos nasceram os moabitas. Essa é a descendência dos moabitas. Nasceu Moabe e depois nasceu Amon, que deu origem aos amonitas. Então, os moabitas e os amonitas, eles são descendentes de Ló, de um incesto. Números 21 também mostra a ocasião em que o rei, na ocasião de Moabe, chamado Balaque, ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Em Êxodo, os amalequitas se reúnem para atacar Israel quando Israel sai do Egito e está a caminho do Sinai. Ou seja, os moabitas
amonitas e amalequitas, há séculos, nessa ocasião de Juízes, eram inimigos de Israel, inimigos mortais. Não havia relacionamento, não havia comunhão, eram inimigos, eles queriam destruir Israel. Era como o antissemitismo de hoje. Nações que têm como propósito destruir Israel. E é realmente absurdo nós vermos ainda movimentos pró-Palestina. Sim, naquele momento, aquelas nações queriam destruir Israel. E sabe o que Deus fez? Entregou Israel na mão dos seus inimigos. Aqui, verso 13. Eglon foi, derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras, que é Jericó. E o resultado disso é que, verso 14, durante 18 anos, os israelitas serviram, foram escravizados pelos moabitas, por Eglon, rei de Moabe. O pecado nos leva à escravidão. O pecado, ele nos leva a servir os inimigos. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais, nos pecados, andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. O apóstolo Paulo então está dizendo que o ser humano, eu e você, debaixo do pecado, sendo levados, conduzidos pelo pecado, a verdade é, nós não temos liberdade. A juventude gosta de achar que tem. Os meninos, aqui e acolá, a gente ouve os meninos dizer, não, pode fazer o que dá na telha, você é livre. Na verdade, fazer o que dá na telha é escravidão, é o contrário. Viu, gente? É o contrário. Vocês ouvem os colegas lá da escola dizer, pode dizer, cara, na verdade você é escravo. Liberdade é dizer não para o nosso coração. Liberdade de verdade é não, é dizer não para as nossas vontades. Isso é liberdade. Acontece que nós não temos essa liberdade, porque somos escravos do nosso pecado, e por causa dessa escravidão nós somos levados a sofrimento. Sofrimento. Pensa comigo. Quantos sofrimentos nós passamos por causa da escravidão ao nosso pecado? Sim. Quantas vezes você já pensou assim, pastor, eu sei que é errado, mas eu não consigo parar de fazer isso. Sabe qual o nome disso? Escravidão. Você sabe o que é errado, então você deveria fazer. E por que você deveria parar de fazer? E por que você não para? Porque você é escravo. Essa é a realidade. É a realidade. Quantos casamentos são desfeitos por conta da pornografia?
Homens sabem que é errado, mas continuam na prática. O nome disso é escravidão. Quantas famílias desfeitas, destruídas por conta da bebida, por conta da droga. E é bem interessante, você vai conversar com alguém, então, viciado na bebida, ele não vai dizer que está certo, não. Já pensou, já parou para pensar nisso? Você conversa com essa pessoa, ele vai dizer, não, estou errado mesmo. Pastor. Já conversei com várias pessoas assim, o pessoal abaixa a cabeça. Pastor, você está certo. Estou errado mesmo. Se você está errado, então por que você não para? É simplesmente deixar o copo de lado e parar de beber. Por que não para? Porque é escravo. A pior escravidão. Nós, brasileiros, nós sabemos bem o que é escravidão. Séculos de escravidão no nosso país, desde o século XVI até o século XIX. Milhares de pessoas, tanto indígenas quanto negros, vindos da África, escravos no nosso país. Uma escravidão atroz. Mas pior do que essa escravidão, é a escravidão ao pecado. É a nossa escravidão do nosso próprio coração, queridos. É você saber que está errado uma coisa e você não conseguir deixar de fazer. Porque somos escravos. E aí então, o pecado é amargo. Ele nos leva sim ao choro, às lágrimas, ao pranto. É exatamente essa experiência de Israel. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o pecado escraviza. E a escravidão é amarga. Mas vamos lá, a história continua, verso 15 até o verso 31. Diz assim: mas, você pode dar um glória a Deus bem pentecostal por esse mais? Aí, ó, temos um pentecostal entre nós. Mas, quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhes um libertador chamado Eude, filho do benjamita Gera, homem canhoto. E os israelitas enviaram por seu intermédio o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude fez para si uma espada de 2 gumes com um côvado de comprimento, e amarrou-a à coxa direita por baixo da roupa. Então levou os tributos a Eglon, rei de Moabe, que era um homem muito gordo. Depois de entregar os tributos, Eude mandou embora os carregadores. No entanto, quando estava junto às imagens de escultura, perto de Gilgal, voltou e disse: tem uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei disse: silêncio! E todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado numa sala de verão particular, e disse: tem uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou da sua cadeira, Eude estendeu a mão esquerda, tirou a espada de sobre a coxa direita e cravou-a na barriga do rei. O cabo também entrou com a lâmina, e como ele não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude fechou e trancou as portas da sala e saiu para o pórtico. Depois que ele saiu, os servos do rei vieram, e quando vieram e viram que as portas da sala estavam trancadas, disseram: sem dúvida, ele está aliviando o ventre no seu quarto de verão. E esperaram até ficarem preocupados, mas o rei não abria a porta da sala. Então, tomando a chave, abriram-na, e lá estava o seu senhor morto, estendido no chão. Eude escapou enquanto eles esperavam, e depois de passar pelas imagens de escultura, chegou a Seirá.
E assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim. E os israelitas desceram das montanhas com ele à frente. E ele lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. Eles o seguiram. Tomaram o lugar de passagem do Jordão que leva a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos fortes e valentes, e ninguém escapou. Assim Moabe foi subjugado por Israel naquele dia, e a terra teve sossego durante 80 anos. Depois dele levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Amém. O pecado, queridos, ele nos leva à escravidão. Mas a misericórdia do Senhor nos envia o libertador. Graças a Deus por isso. O verso 15 diz que os israelitas clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. Meu querido, quando nós nos deparamos com o pecado do nosso próprio coração, quando nós nos deparamos com a escravidão que esse pecado ocasiona, e com todo o sofrimento que ele nos traz, nós devemos nos dirigir ao Senhor e clamar a Ele. Clamar por misericórdia. Lembra do homem que, quando Jesus estava passando, este homem gritou para Jesus, e este grito foi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o clamor de um pecador. E este clamor, queridos, ele é ouvido pelo Senhor. Porque o Senhor, ele se compadece. Ele se compadece daqueles que se voltam a Ele, arrependidos e em fé. Foi exatamente o que Israel fez nessa ocasião. Eles clamaram o Senhor. O Senhor tem te levado a perceber o seu pecado? O Senhor tem te levado a entender o fundo do poço que você se encontra por conta do seu pecado? Meu querido, o caminho não é de relativização. O caminho é de clamar por misericórdia do Senhor. Clame a Ele. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Senhor, eu estou nessa situação por causa do meu pecado. Porque eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Talvez você tenha abandonado o seu casamento. Talvez você tenha abandonado os seus filhos. Talvez você tenha se metido em negócios escusos que você não deveria se meter. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor por misericórdia. Clame ao Senhor, porque Ele se compadece daqueles que se voltam a Ele em arrependimento. O que o Senhor fez? Olha o verso 15. O Senhor levantou um libertador. Olha só, o Senhor levantou os inimigos de Israel e entregou Israel para os seus inimigos. Mas agora, o Senhor tem misericórdia e Ele levanta um libertador. O mesmo Deus que fere é o Deus que cura. O mesmo Deus que castiga é o Deus que ama. O mesmo Deus que vem com juízo é aquele Deus que vem com graça e misericórdia. E aí o Senhor levantou então um libertador, o nome dele é Eude. É interessante as informações que o autor traz aqui para a gente em relação a Eude.
diz que ele é filho do benjamita, ou ele é da tribo de Benjamim, então filho do benjamita Gera, e ele era canhoto. Tá, legal, joia. E quando a gente lê rápido, a gente não presta muita atenção nos detalhes. Mas lendo o livro de Juízes, lá no capítulo 20, lá para frente, olha lá. A palavra Benjamim significa, é uma palavra hebraica, que significa filho da mão direita. Filho da mão direita. E aqui a gente tem um canhoto. O que é irônico. Mas lá em Juízes capítulo 20, verso 16, vai acontecer uma guerra civil dentro de Israel. Depois a gente vai ver isso melhor. Mas aqui o texto diz, entre todo esse povo havia 700 homens canhotos. A força militar dos benjamitas era composta por 700 homens canhotos, especialmente escolhidos, que podiam atirar com a funda uma pedra num fio de cabelo sem errar. Você já tentou fazer isso? Jovens, não tentem fazer isso em casa. Os caras eram especialistas. Eram os, hoje, lá nos Estados Unidos, os SEALs. Eram os fuzileiros navais. Dentre estes, claro que isso é anos depois, mas provavelmente isso já acontecia, na época aqui de Eude, estava Eude, o canhoto. É isso que o autor está querendo nos levar a perceber. Eude, ele tinha uma habilidade especial, desde o seu nascimento, mostrando a soberania e a graça de Deus, preparando este homem para uma ocasião específica da história de Israel, em que o seu dom, o seu talento seria usado para a libertação do povo. Eu sei, se você for ler aí alguns comentários, eles vão na linha de interpretação dessa narrativa, dizendo, bom, era um defeito de Eude, ele ser canhoto, e aí eles seguem essa linha. Eu entendo diferente, exatamente por conta de Juízes 20. É ao contrário, era uma habilidade especial que Deus, por sua graça e misericórdia, havia dado a esse homem. O que não é muito diferente de Sangar. Sangar é o juiz que mereceu um versículo. Poxa vida. Verso 31, olha lá. Depois de Eude, levantou-se Sangar. Dele, o que é dito dele? Filho de Anate. Tá, o que ele fez? Olha aí. Matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. O que é uma guilhada de bois? É um instrumento pontiagudo que é usado para tocar o gado. Então, possivelmente ele era boiadeiro. E esse homem, então, usa o que havia nas suas mãos para derrotar quantos homens? 600. Aqui na ocasião, os filisteus, que a gente vai ver depois. Os filisteus. Habilidade dada por Deus
e, nesta ocasião, usada por Deus para libertar o povo. Isso me faz lembrar de Efésios capítulo 4. Vamos lá. Efésios capítulo 4 mostra que Deus, Ele também dá talentos a cada um de nós. Efésios capítulo 4 diz, verso 7, a graça, e a gente precisa lembrar bem isso, a graça, não são nossos méritos, é a graça de Deus, foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu, ou seja, Cristo, é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos. Jesus Cristo venceu. Ele é o Rei de toda a glória que lutou e venceu. E tendo vencido na cruz do Calvário, Ele deu dons à sua igreja. Que dons são esses? Apóstolos e profetas. Hoje pela manhã, na EBD, nós vimos que não existem mais. Eu sei. Existem muitos hoje se intitulando apóstolos. Fujam desses homens que se intitulam apóstolos. São falsos mestres. Falsos mestres. Não existem mais. Nem apóstolos, nem profetas. Mas continua aqui, evangelistas, pastores, mestres. E qual é a finalidade? Olha aí, verso 12. O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Deus, Ele nos concede dons, para que no exercício desses dons, a igreja seja edificada. A igreja cresça, amadureça na fé no Senhor Jesus Cristo. Ora, queridos, diante disso então, não esteja distante da igreja. Sabe por quê? Porque você perde o privilégio de ser abençoado pelos dons e talentos que Deus tem dado aos irmãos. Quando nós ficamos na periferia, à margem da igreja, nós perdemos o privilégio de ser abençoado pelos dons dos nossos irmãos. Mas nós perdemos outra coisa também. Nós perdemos o privilégio de abençoar outros com os dons que o Senhor nos deu. Sim, o Senhor deu dons e habilidades especiais para você. Lá no caso de Eude, ele era canhoto. No seu caso, se você vive distante da igreja, você perde o privilégio de ser usado pelo Senhor para abençoar o outro. Em terceiro lugar, não se orgulhe com aquilo que o Senhor te deu de graça. Não é conquista sua. Não, pastor, eu me esforcei, eu estudei, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, mestrado e doutorado, eu sou especialista nisso, eu me esforcei. Quem te deu saúde? Quem te deu aptidão? Quem te deu o desejo de ir atrás de se aperfeiçoar? Foi o Senhor. Nada vem de você. O nome disso é graça. Graça. A graça de Deus que é derramada a cada um de nós. Então não temos motivo para nos orgulhar.
Sim, Deus levanta um homem e de forma soberana ele dá talento especiais para esse homem, no caso de Eude, também Sangar. E eu fico imaginando, Eude poderia então, fazendo parte desse batalhão especial de Benjamim, da tribo de Benjamim, ele poderia simplesmente olhar para aquilo e falar, não, deixa eu ficar aqui no meu canto. É perigoso demais, é arriscado demais. Ah, sair num sábado? Ah, não, eu prefiro aqui ficar assistindo a minha Netflix. Melhor, né? É melhor ficar aqui no meu quadrado, ado, cada um no seu quadrado. Tá ruim? Tá, mas pode ficar pior, então deixa eu ficar quieto aqui. Eude não fez isso, queridos. No verso 15 e 16 diz que os israelitas enviaram por seu intermédio o pagamento para aquele rei, Eglon, e Eude ele fez para si uma espada de 2 gumes, ou seja, afiada dos 2 lados, com um côvado de comprimento, 45 centímetros de comprimento, amarrou a coxa direita, por baixo da roupa. Uma espada era, então, afixada do lado esquerdo. E o guerreiro, então, desembainhava a sua espada. Quem iria imaginar que o camarada era canhoto e que sua espada ela estava escondida na coxa direita? E para ele seria ótimo para desembainhá-la. Aquele homem, Eude, ele fez um plano arriscado. Ele arriscou a sua própria vida para benefício do seu povo, para a libertação do seu povo. Queridos, Cristo Jesus, Ele não arriscou a sua vida, Ele deu a sua vida. Jesus Cristo, Ele foi para a cruz. Ele é o nosso supremo libertador. E Ele foi intencionalmente, sabendo que iria morrer. Ele não arriscou, Ele deu. Ele deu a sua própria vida. A continuidade do texto, verso 17, diz que, aqui traz uma informação bem interessante do biotipo físico de Eglon. Eglon era gordo. Tá, por que isso está aqui? Por que isso está na narrativa? Qual a importância disso? Será que a intenção aqui é para a gente ser fitness? Né? Isso é importante, mas não é a intenção do texto. A cultura da época era uma cultura bélica. Era uma cultura de guerra. Em uma cultura de guerra, o rei, ele fazia o que Eude está fazendo. Lá no verso 27, Eude chegou, tocou a trombeta na região montanhosa, os israelitas desceram das montanhas com ele à frente, e no verso 28 diz, segui-me, porque o Senhor entregou os vossos inimigos. Nessa cultura, o rei, o líder, ele comanda o exército na batalha. Ele é o primeiro à luta. Ora, sendo o primeiro à luta, ele tem que ter condição física para isso. Aquele homem era um explorador, inclusive do seu próprio povo. Ele era um explorador de nações e ele era um explorador do seu próprio povo. Ele era o homem, por conta do seu biotipo, não, por favor, não estou dizendo que todo gordo seja explorador. Eu estou dizendo que naquela cultura, por conta da sua posição real, aquele homem, por conta da sua obesidade, mostrava que ele era um explorador do seu próprio povo. No verso 19 e também no verso 26, por 2 vezes,
também são mencionados imagens de escultura. Veja, no entanto, quando estava junto às imagens de escultura, perto de Gilgal, voltou e disse: tem uma mensagem secreta para ti, ó rei. No verso 26 também menciona imagens de escultura. Eude escapou enquanto eles esperavam e depois de passar pelas imagens de escultura. Ou seja, era um homem explorador que liderava a idolatria do povo moabita. É disso que nós estamos falando. Eude então lidera. Ele toma atitude, toma a iniciativa, assume os riscos. E através de uma estratégia, ele tem acesso ao rei em particular. E quando o rei está sozinho, ele tira a espada, fere o rei de uma ferida mortal. E assim ele consegue escapar, e quando ele escapa, ele chama o povo para a guerra. Todo o povo de Israel desce para lutar contra os moabitas, e assim 10.000 homens são mortos. E o texto termina no verso 30, dizendo: e a terra teve sossego durante 80 anos. O povo clama, Deus ouve, tem misericórdia, levanta o libertador, um libertador que ele preparou de maneira especial para aquela ocasião. E há paz durante 80 anos. O pecado escraviza, mas a misericórdia do Senhor envia o libertador. Queridos, o Senhor ele enviou para cada um de nós o libertador. Jesus Cristo é o nosso libertador. E sabe de uma coisa? Eude e Sangar tinham habilidades especiais. Jesus também. Ele andou sobre o mar. Ele multiplicou pães e peixes. Ele fez o cego ver, o paralítico andar. Ele curou centenas e centenas de pessoas. Sim, ele tinha habilidades especiais, mas essas habilidades não eram dadas a ele, diferentemente de Eude e Sangar, por Deus. Não, as habilidades de Jesus eram dele mesmo, porque ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, Criador de todas as coisas, Senhor de todo o universo. Ele é aquele que estava lá no Gênesis capítulo 1, dizendo: haja luz e houve luz. É esse Jesus, o verbo da vida. É ele que se fez carne e habitou entre nós. Foi ele que se fez homem e lutou a nossa guerra, lá na cruz do Calvário, nos trazendo libertação. As habilidades de Jesus mostravam quem ele é. Apontam, não com o propósito de que nós venhamos a reproduzir esses milagres. Não. Os milagres de Jesus têm o propósito de mostrar que Jesus é o Cristo, o Senhor. E nós devemos então nos prostrar diante do nosso libertador. Nós devemos então nos prostrar diante daquele que nos trouxe libertação. E a libertação que ele trouxe não é por 80 anos, é para todo sempre. Queridos, o pecado ele nos leva para a escravidão, mas a libertação que Jesus Cristo nos traz nos faz livres para todo sempre. Meu querido, você é livre. Celebre a liberdade. Não se deixe escravizar novamente pelo pecado. Não se deixe novamente a voltar à velha escravidão. Não.
Se prostre diante daquele que já libertou você. Se você pecou novamente, se você errou, se você pisou na bola, volte-se para o seu libertador, mais uma vez, em arrependimento. Diga: Senhor, eu estou aqui, me liberta, mais uma vez. Se você chegou aqui escravizado pelo seu pecado, a única solução para você, meu querido, é clamar a Jesus, o libertador, o nosso supremo libertador. Clame a Ele. Diga: Jesus, me liberta do meu coração. Me liberta do meu pecado que tem me escravizado. Talvez você esteja aqui ouvindo essa mensagem e você está escravizado. Você sabe disso. É hora de você clamar a Jesus. É hora de você clamar àquele que é o nosso libertador. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, pecador. Ele é o nosso libertador. Ele é o seu libertador. Clame a Ele agora. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado porque ela é manifestação da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia sobre nós. Te damos graças ainda pelo nosso libertador. Obrigado porque o Senhor não nos deixou em trevas. O Senhor não nos deixou, Senhor, entregues ao nosso próprio coração. Ao contrário, o Senhor veio a nós. Bendito seja o nosso libertador, Jesus Cristo. E eu rogo, Senhor, eu rogo por aqueles que ouviram esta mensagem e estão escravizados pelo seu próprio coração. Que se prostrem diante do Senhor, clamando ao Senhor, e que o Senhor os atenda, que o Senhor os ouça e os liberte através de Jesus Cristo. Pai, nos usa como igreja, nos usa cada vez mais a levar esta mensagem para aqueles que estão escravizados, a levar a mensagem que o libertador já veio, a levar a mensagem para aqueles que estão em trevas, de que Jesus Cristo é o nosso libertador. Faz isso, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso libertador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre nós, a Igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Eu já gostaria de terminar o culto um pouquinho diferente. Eu vou pedir para o pessoal da música subir aqui novamente. E nós vamos terminar cantando o cântico Meu Jesus Salvador. Nós cantamos
esse cântico, nós vamos cantar novamente. E nós vamos cantar lembrando que o meu Jesus Salvador é o meu Jesus libertador. Vamos lá? Vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor.